Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Depois dessa música, né? Com certeza. Então, vamos dar prosseguimento nas nossas atividades. Vamos fazer a oração e logo em seguida o nosso amigo Regilson vai ler a mensagem. A nossa querida irmã Elaine vai dar prosseguimento na palestra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, procurar a sintonia com o Mestre. Mestre Jesus, se inicia mais um momento aqui de comunhão, de corações que estão procurando aprender as suas palavras, os seus ensinamentos. Eu rogo inspiração para que nós possamos assimilar, internalizar tudo o que nossa irmã tem a nos trazer aqui hoje. Cubra de bênçãos mais essa atividade, mais este momento, meu Pai. E que nós possamos não apenas receber, mas que nós possamos também doar e auxiliar nossos outros irmãos. Que assim seja, meu Pai. E Gilson, fique à vontade. Tá ok. Boa noite. Bom, então a mensagem de hoje, intitulada Ouçamos. E logo os chamou. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Ante o companheiro desconhecido, que pede cooperação. À frente do adversário, que espera entendimento e tolerância. Ao pé do enfermo, que aguarda assistência e carinho. À face do ignorante, que reclama socorro e ensinamento. Junto à criança, que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje, sempre. Mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. Boa noite, pessoal. Elaine, você pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite dos amigos. É muito bom poder fazer parte desse ciclo, né, de divulgação da doutrina de Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito pertinente à situação de todos nós terráqueos, né? Quem é que, reencarnado no mundo, não passa por aflições? Inclusive, os espíritos em missão, algumas vezes, você pode pensar que, porque um espírito está em missão, ele é isento de aflição, de dificuldade. E não é, a partir do momento que nós estamos no corpo físico, nós estamos sujeitos a todos os tipos de aflição. Ainda agora há pouco, antes daqui da palestra, eu participo de um grupo de estudos, e uma pessoa falou algo que eu achei muito interessante, e queria compartilhar com vocês. Então, ela dizia assim, que a vida, ela é como se fosse uma estrada enlameada,
E a gente tem que caminhar nela, pulando de um lado para o outro, sem se lamear, sem se deixar sujar pela lama. Eu gostei muito dessa frase. Para mim, ela veio muito assim ao encontro daquilo que nós vamos falar hoje, da justiça das aflições. Porque nós passamos a vida nessas tribulações, nessas aflições, por conta das necessidades materiais, por conta das ilusões dos sentidos, como diz o Espírito Joana de Ângeles, que nós interpretamos muitas vezes as necessidades, que nem são necessidades, a maioria são supérfluos, e nós criamos a condição de necessário e queremos obter muitas coisas, muitas pessoas. Queremos que as pessoas pensem como nós, não é? Mas como diz o André Luiz, nós queremos o tempo todo que as pessoas pensem de acordo com aquilo que pensamos, mas nem de longe as pessoas pensam como nós pensamos. E tudo isso gera aflição. Tudo isso. São muitos equívocos, muitas, como dizia meu avô, muitos atrapalhos. Mas nós precisamos vencer isso. Nós precisamos dessa superação. Para isso, nós temos a doutrina dos espíritos, que nos convida a um novo entendimento daquilo que a vida oferece, que nos ensina a viver, passar por esse turbilhão de emoções desencontradas, de dificuldades, e sairmos mais fortes e conseguirmos conquistar exatamente o objetivo da encarnação, porque qual é o objetivo da nossa encarnação? Isso é importante nós entendermos, está lá no Livro dos Espíritos. Nós reencarnamos para progredirmos, para nos desvincularmos das más tendências. Nós reencarnamos para ajudar, para servir, para aprender, para evoluir. Não? Muitas vezes eu vejo que há muito sofrimento no mundo também por conta da falta de saber ou de refletir do objetivo da reencarnação. Então, às vezes eu digo, mas por que você acha que reencarnou aqui? A própria condição do planeta é um planeta de provas e expiações. Nós não viemos para um planeta de contemplação somente, até porque isso não existe. Nem na vida espiritual não existe. Nós vemos lá, por exemplo, no livro Os Mensageiros da Luz, quando Emmanuel faz a introdução, e ele fala que muitas vezes as pessoas querem acreditar que a vida espiritual é um mundo de descanso permanente ou eterno. Mas não é, são a vida toda, o entendimento da lei de Deus é que o espírito passa, ou nessa vida encarnado ou desencarnado, por diversas situações, desafios de aprendizado, porque ele vai evoluir sempre, isso é da lei. Mais uma vez, lembrando o Espírito Joana de Ângeles, que diz que a única fatalidade que existe no mundo é o progresso. O resto tudo muda. Às vezes a gente vê uma situação, vê um acidente, alguém quebra um pé e você diz assim, nossa, mas que fatalidade. Não é fatalidade, foi um acidente e aquele pé vai ser consertado. Ou a pessoa vai aprender a andar com aquele pé quebrado. Então, você vive assim. Eu mesmo quebrei o pé, não consegui fazer cirurgia, não tinha convênio, não tinha nada. Meu pé consertou e eu aprendi a andar com o pé quebrado. Entendeu? Então, as situações, não existe fatalidade, só existe progresso. Progresso, sim, é a única fatalidade. Você vai seguir para frente, sendo impulsionado por alguma força, visível ou invisível, você vai seguir para frente. Por isso, como dizia Chico Xavier, se você teima em cair, preste atenção que você cai para frente. Né? Você cai para frente, quando você se levanta, você já está adiante. Como dizem os espanhóis, adelante. Por que nós estamos lembrando essas questões para nós outros? Porque quando nós falamos de justiça das aflições, nós falamos de justiça mesmo. Mas não é da justiça dos homens, da justiça punitiva, da justiça que trata de correção de atos ilícitos, mas de forma muito mais punitiva, corretiva, de uma forma da visão do homem. Mas da justiça de Deus. Então, a justiça das aflições a partir da justiça de Deus. Se nós considerarmos Deus como a inteligência suprema, como a justiça plena,
e a bondade e o amor junto, ou seja, essa justiça com misericórdia, nós vamos ter maior possibilidade de entendermos as aflições como uma condição. Então, não é castigo, não é punição, mas é simplesmente uma condição. Que se nós abraçarmos a causa maior, que é a causa do progresso, nós vamos entender que com esses desafios, nós vamos ter muito mais possibilidades de adentrarmos a uma postura de equilíbrio e conquistarmos a nossa sanidade mental, que é o que nós estamos passando hoje, por exemplo. Então, vimos que nós estamos passando por essa pandemia, e as coisas vão mudando muito lentamente, mas nós queríamos que fosse ontem que já tivesse mudado tudo. Mas não é assim. Assim nós vamos precisar trabalhar esse nosso equilíbrio, a nossa situação de desequilíbrio no planeta, no mundo, no universo, na nossa vida pessoal, financeira, emocional, física, de uma forma onde cause menos danos possível ao progresso. Muito pelo contrário, que nos eleve ao progresso, a essa fatalidade que existe. E quando nós pensamos, por exemplo, esse capítulo, a Justiça das Aflições, ele está no capítulo 5, onde Jesus fala de bem-aventurados os aflitos. Ele traz na bem-aventurança, Jesus vai trazer que bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Ora, para quem não entende, como diz Kardec na mensagem Justiça das Aflições, para quem não tem a visão da vida futura, essa máxima, ela parece muito ilusória, ou algo assim que não tem, é contra o senso, é contra aquela realidade que o mundo deveria propor ao homem outros meios de progresso. Então, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, ele só dá para você compreender o sentido dessa fala de Jesus no Sermão do Monte, se você tiver a visão ou entendimento da vida futura. Sem o entendimento da vida futura, nós não conseguimos entender os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, ele promete aos aflitos da terra que não podem ocorrer, senão na vida futura, essa satisfação, essa alegria, esse consolo. Mas é o consolo de quê? A alegria de quê? Não de ter sofrido, mas de ter vencido. A questão é que nós pensamos assim, eu vou sofrer, depois eu vou dizer, que legal que eu sofri. Nós nunca vamos, ninguém, só a pessoa em sã consciência, no mínimo de sanidade mental, não vai dizer, eu gosto tanto de sofrer, eu acho o máximo legal, porque aí eu vou encontrar o reino dos céus. Não, você não vai, você tem que ter encontrado aqui, nesse momento de aflição. Então, ninguém gosta, nós não gostamos, nós gostamos mesmo de conforto, sombra e água fresca. Disso nós gostamos muito. Nós gostamos de satisfazer o nosso ego, nós gostamos de alimentar as nossas vaidades, os nossos interesses, nem sempre bons, né? Nem sempre condizentes com a nossa necessidade real, espiritual. Isso nós gostamos. A questão é que a vida, quando nós buscamos o progresso, a vida oferece outros desafios. A vida vai oferecer situações em que nós podemos experimentar agora o que nós conseguimos vencer. De acordo com o entendimento, e com a evolução, e com a capacidade de cada um, como dizia Jesus, Deus dá o peso conforme o ombro de cada um. Isso significa que cada aprendizado que nós temos na vida espiritual ou nessa vida, cada fase, nós vamos tendo condições de aprimorar isso. Eu acho muito engraçado, por exemplo, eu não jogo videogame, nunca joguei, mas meu filho gosta muito, e às vezes eu estou lá conversando com ele no jogo, e eu sei que o jogo tem fases. Então você começa numa fase assim, bem facilzinha, né? Bem simplesinha. E você, quanto mais você aprende, se aperfeiçoar naquela fase, você passa para outra fase. Até você chegar num nível assim que você ganha prêmio, você vai para concurso, você vai não sei o quê. Então, o meu filho, se não tivesse a pandemia, ele tinha ido para São Paulo em maio, para um jogo, para um desafio lá que ele considera espetacular. Por quê? Porque ele já superou todas as fases. Ele começou lá do nível bem básico e ele já estava se preparando para um campeonato em São Paulo. Ou seja,
como é que nós chegamos a esse nível de disputar um campeonato já numa outra cidade, num outro local, e tem gente que vai para o exterior, ele estava me mostrando os campeonatos internacionais. O que leva uma pessoa para um jogo internacional? Então, ele já superou quantas fases? Né? Inúmeras. O meu filho me disse o número de fases que leva alguém a superar, passar para chegar ao nível de campeonato internacional. Eu até nem me lembro mais quanto era, mas eu sei que é muita fase. Então, imagina, por que será que o homem criou isso, essa ideia do jogo das fases? Porque isso é da lei da natureza. O homem copiou a natureza. Porque o homem, por instinto, como dizia Platão na sua dialética do mundo das ideias e o mundo sensitivo, tudo que nós elaboramos no mundo material, existe uma ideia maior, mais sublime, mais perfeita. E o homem trazer essa ideia de aperfeiçoamento, encontrando fases mais difíceis, em vez de ele trazer isso também para a sua vida prática, não, ele coloca no jogo de computador. E ele vai embora, ele não se dá conta de que isso também é na vida. Que ele também passa por níveis básicos da existência e daqui a pouco ele vai ter que caminhar e ir embora e seguir adiante. E que as situações difíceis que surgem hoje, elas são apenas uma nova fase da nossa existência, porque nós já passamos por situações mais básicas. Lembra quando, se hoje você está com fome e precisa trabalhar para comprar o seu alimento? Lembra da fase primária? Você precisava chorar para sua mãe dar de mamar. Ou dar mamadeira, ou alguém te dar uma comida. Fase primária. Para comer, você precisava... Aí você foi passando de fase. Aí, para comer, você... Lembra disso? Você não lembra, mas alguém deve te contar isso. Você deve ver, do jeito que as crianças cresceram, você também cresceu. Então, você já passou por essa fase. Agora, você está na fase de lutar pela sua comida. Ainda de ajudar outros a comerem. Quando você aprende a fazer o seu próprio alimento, a buscar o seu próprio alimento, você vai para outra fase, que é ajudar outras pessoas que não têm alimento a encontrar alimento, que ainda não chegaram na sua fase. Olha que coisa legal. E aí você considera o quê? A aflição, os desafios. Então, os desafios, na verdade, eles são, como diz o Kardec, que mesmo com essa certeza da vida futura, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer e ser feliz. Dificilmente, Kardec diz. Então, será que não está na hora de nós aumentarmos aí esse número daqueles que têm mais capacidade de entender? Porque se o Kardec diz que mesmo entendendo a vida futura, dificilmente as pessoas compreendem essa condição de sofrer para ser feliz. Mas vamos voltar de novo para a questão do jogo. São fases da existência. Como as fases do jogo. A questão é que talvez você considere que fosse mais confortável você chorar, a mãe dá de mamar, coloca no bercinho, dorme. Então, isso é a ilusão dos sentidos. Chega uma hora em que eu não preciso mais que alguém faça isso por mim. Eu já vou ter que fazer buscar meus próprios recursos de sobrevivência e vou precisar agora ajudar outras pessoas também a sobreviverem, a viver essa experiência. Então, o mundo, ele é de experiências. Como eu dei o exemplo das fases dos jogos, onde você vai passando, vai evoluindo e vai desenvolvendo etapas mais desafiadoras, a nossa existência é exatamente isso. Cada desafio, ele precisa ser entendido. E é aí que entra a proposta da vida futura que a doutrina dos espíritos nos trazem. Olhar adiante. A questão não é eu sou feliz sofrendo, não. Que bom que eu estou passando por este desafio, por essa experiência. Que bom? Não. Não é bom. Ninguém gosta de sofrer. Mas você pode ter um mínimo de racionalidade para dizer, se eu estou passando por isso, é porque alguma condição eu preciso desenvolver em mim. Até porque, se nós desenvolvermos melhor as nossas capacidades de sobrevivência no mundo, mais nós aprendemos a viver.
Agora, enquanto nós estivermos nessa fase primária de só sobreviver, lutar pela sobrevivência, dificilmente nós vamos, quer dizer, dificilmente não, nós vamos chegar, mas nós vamos demorar muito mais a chegar no nível de viver, que é contemplar mais, observar mais, sentir mais a vida em você. Assim, o que os espíritos esperam é que a fé no futuro, ela pode consolar. Que diante desse consolo, eu estou vendo as tribulações, eu estou vendo as dificuldades, estamos passando por dificuldades, nessa hora todos juntos. Um desafio da incerteza, de saber como é que vamos caminhar amanhã, uns ficaram desempregados, outros ficaram com metade do salário, outros ficaram doentes, outros tiveram que se despedir dos seus entes queridos que voltaram, aproveitaram já por conta da pandemia, retornar ao mundo espiritual, e você tem que aprender a viver com esse luto, a caminhar agora sozinho, outros com outras companhias. Então, são diversos desafios. Mas você pode, ao olhar adiante, você pode saber que essa dor de agora, ela é mais uma experiência. Porque eu passo por experiências que me causam alegria e passo por experiências que me trazem dores. Ah, mas por quê? Porque o mundo, eu estou no planeta de provas e expiações. Enquanto terráqueo, eu vou passar pela mesma experiência que todos os outros seres humanos. Eu posso melhorar minha experiência aqui? Posso. Como? Desenvolver, como traz o texto de Kardec, desenvolver a paciência diante das tribulações. É exatamente isso. Lembra quando eu falei para vocês no início que, refletindo sobre esse tema, nós podemos entender que o que a aflição nos convida a ter uma postura de equilíbrio? E que, muitas vezes, o processo de aflição, ele é capaz de nos transformar e nós adquirirmos uma sanidade mental a nível muito elevado, de equilíbrio mesmo, uma postura de equilíbrio na vida. Por quê? Porque eu me torno mais forte diante da situação. Dizia o Santo Agostinho, quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Porque nós haveremos de encontrar essa fortaleza onde? Em nós. Porque quando nós nos deparamos com as situações de desafio e que nós sabemos do que estamos passando e da necessidade da condição do mundo, quando nós temos essa clareza na nossa mente do que consiste o mundo, a lei do progresso como a única fatalidade, como já disse, da permanência de Deus, então nós vamos saber que nós sempre estamos assistidos. Principalmente se nós estivermos com bons propósitos. Nós teremos ainda mais assistência. Porque tantos outros seres que caminham conosco poderão também nos auxiliar. Então, nós podemos aí entender que existem anomalias, como diz Kardec, na Terra, que parecem desmentir a justiça de Deus. E isso é muito comum acontecer na Terra. A maior parte dos desequilíbrios, eles estão justamente nessa condição que o homem tem de, ao ver essas anomalias, ao ver as dificuldades, ao ver o sofrimento, por exemplo, uma criança que já nasce paraplégica, que já nasce com uma deficiência física, né? O paraplégico geralmente se torna depois com limitações físicas, mas alguém que já, desde criança, nunca aprende a andar, já vai com uma cadeira de rodas, então, geralmente as pessoas tendem, mas é uma criança, como é que pode uma criança ter câncer? Então, são várias as situações, essas ditas anomalias, que para aquele que não compreende, não conhece a proposta da vida futura, o conhecimento que a doutrina dos espíritos nos trazem, elas acreditam que essas anomalias, elas desmentem a justiça de Deus. Porque se Deus fosse justo, todas as pessoas estariam numa felicidade, mas o que é felicidade? Se nós nem conseguimos entender direito ainda o que é felicidade, em que consiste a felicidade. Como dizia Vicente de Carvalho, a felicidade pode ser uma árvore de lindos pomos, mas nós nunca pomos onde nós estamos.
Porque nós sempre projetamos algo mais. Significa que nós ainda não sabemos o que é felicidade. Mas nós sabemos muito bem o que é prazer, o que é alegria, o que é euforia, o que é desespero. Talvez nós nem saibamos de fato o que é dor. Porque logo nós nos desesperamos diante das situações de dificuldade e não paramos para experimentar a dor. Porque a dor edifica. A dor nos mostra o caminho da evolução, que é o amor. Mas se nós dizemos que estamos sofrendo e não aprendemos com esse sofrimento, significa que nós nos desesperamos. Não experimentamos a dor. Porque a dor também é uma experiência. É a reflexão daquilo que eu estou vivendo. Onde é que está? Sabe? Nossa, mas está doendo meu corpo. Mas aonde exatamente que está doendo? E às vezes nós não sabemos responder. Está doendo na alma, mas o que é a alma para você? Então, por isso que Kardec diz que a força do espiritismo não está nos fenômenos, está na filosofia. Porque a filosofia faz isso. Aonde é mesmo que está doendo? O que realmente que significa essa dor para você? Então, certamente que muitos de nós aqui que fazemos diálogo fraterno na casa espírita, usamos esses diálogos para acordar a pessoa para aquela situação. Eu já fiz diálogo fraterno que, no final das contas, sabe o que a pessoa descobriu? Que ela não estava sentindo dor nenhuma. Que ela estava tão equivocada com a situação que ela tinha se atrapalhado de determinada forma, que ela tinha criado aquilo como uma dor terrível, um sofrimento terrível. No final do diálogo, ela descobriu que, na verdade, ela não tinha dor, não, ela nem tinha motivo para sofrer. Ela não tinha nem motivo para estar ali. Depois ela descobriu que ela tinha sim, que era para aprender a nunca mais criar tantos atrapalhos na sua vida que causasse o sofrimento imaginário daquele. Então, nós estamos ainda muito nessa fase primária, como diz o Espírito Emmanuel, do entendimento daquilo que Jesus propõe. Assim, o que os Espíritos nos convidam nessa mensagem do Evangelho? Desde que se admita Deus, admitir Deus. Então, nós temos que entender e admitir Deus. Nós temos lá a primeira parte do Livro dos Espíritos sobre a existência de Deus. Então, precisamos entender Deus, admitir Deus. Desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Então, é o infinito das perfeições. As perfeições, então, quando eu penso assim, não, eu vou ser feliz. Sabe quando eu vou ser feliz? Quando eu me tornar uma pessoa humilde. Mas o que é humildade? Entra a filosofia novamente. Você vai ter que entender a humildade, que outras virtudes a humildade te convida a praticar e a viver, a experimentar. Senão tu vai ser só humilde ali sentadinho na cadeira. Olha que bonitinho, a Elaine sentadinha, quietinha, a vida toda sentadinha ali, tão humilde. Elaine, o que tu fez? Quando eu desencarno, eu chego do outro lado da vida. Elaine, o que tu fez? Eu fui humilde. Como? Eu passei o tempo todo sentadinha numa cadeira, humilde, resistente, a chuva chovia, eu fechava o olho, aguentava a chuva. Fazia sol, eu fechava o olho e aguentava o calor do sol. Porque eu era uma pessoa muito humilde, então eu fiquei ali na minha humildade. Então, vamos para a filosofia espírita. Vamos discutir e entender o que significa humildade. Virtudes não são inércia, são ação. Não é postura de inércia, é ação, é atividade. É o movimento do ser no mundo. Como dizia Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, a virtude é o hábito que torna o homem bom. E hábitos são atitudes que nós vamos tendo, vamos desenvolvendo, vamos construindo o hábito, mudando o hábito ruim para o hábito bom, que é o hábito das virtudes. Então, ser hábito é coisa que vai me acompanhar na minha evolução, no meu progresso. Assim, ser Deus é soberanamente bom e justo, eu preciso me certificar disso. Se eu sei disso, eu sei que Deus é soberanamente bom e justo, Elaine, eu sei, tá bom. Então, vamos ver o que o Kardec diz para nós, que nós dizemos, não, eu sei. Não pode, então, ele não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Então, significa o quê? Que tudo está certo. Deus é soberanamente bom e justo. Eu já sei disso, eu não creio, eu sei.
Porque o Espiritismo não nos convida simplesmente a crer, mas a saber. Então, eu já sei disso. Olha que legal. Eu já sei que Deus é soberanamente bom e justo. Então, não há imparcialidade. Não há privilégios. Não é? Deus não age por capricho. Então, Kardec diz que eis do que cada um deve se penetrar bem. Então, é se penetrar, ou seja, eu preciso deixar entrar em mim essa concepção de Deus, para que as aflições se tornem para mim um grande recurso de progresso. Não estou vindo no mundo para sofrer, mas entende? Eu gostaria assim, eu gosto muito de poder fazer bem essa diferença, porque ainda existem muitas pessoas que acreditam que nós viemos no mundo para sofrer. Não, nós não viemos no mundo para sofrer. É que a característica do planeta, apesar de ser um planeta tão lindo, ele tem essa materialidade muito intensa, que nos coloca em situações vulneráveis, de fragilidade mesmo humana. Como dizia o Sócrates, porque nós somos espíritos vacilantes. E aí nós chegamos num mundo de extrema materialidade, de extrema força. Um planeta que é lindo, mas tem vulcão. Já viram isso? É lindo, tem cada já. Aquelas montanhas, você vê aquela montanha cercada de flores linda, mas no topo daquela montanha tem um vulcão. E quando ele explode, ele sai levando tudo. Então, este é o planeta. Um planeta muito lindo. Eu sou apaixonada assim, pela beleza do planeta Terra. Mas tem vulcão. Então, pense, é essa a condição. Agora, se você resolve morar no topo de um vulcão, te prepara para aprender ali com as situações do inesperado que pode acontecer a qualquer momento quando o vulcão desabar. Então, esses somos nós. E aí, dentro dessa situação do planeta de provas e expiações, nós vamos estar envolvidos por essa diversidade de seres, de situações. A diversidade, como dizia o Lenine na música, ela é a carta de Deus para a humanidade. A única coisa que nós temos de iguais, o que forma a nossa identidade enquanto humanos, é a nossa diferença. Então, isso é muito legal, isso é muito bonito. Então, se eu encontro uma pessoa que não tem a visão, que ela é cega, do olho físico, ou se ela é paralítica, ou se ela não escuta, ou se ela é muda, nós somos diferentes. Somos, mas não porque ela é muda, porque ela é paralítica, ou porque ela é cega. Nós somos diferentes porque nós somos seres humanos. E, às vezes, essa questão da diferença, quando ela não é entendida, é causa de aflição para as pessoas. Porque não conseguem lidar com o diferente e conviver em paz e harmonia com o próximo, respeitando. Lembra que eu falei do André Luiz? Porque nós queremos que todo mundo pense igual a nós. O que é que o André Luiz diz? Você quer que as pessoas pensem como você pensa. Mas nem de longe as pessoas pensam como você pensa. Assim, a mensagem de Justiça das Aflições, Kardec termina com a seguinte fala. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreender. Então, quem são essas pessoas que são bastante maduras para compreender? Então, ele diz que Jesus julgou os terráqueos bastante maduros para compreender e revelou inteiramente pelos espíritos, quer dizer, pela voz dos espíritos. Se hoje nós temos a doutrina dos espíritos, que veio pela voz dos espíritos, claro que com toda essa relação do homem humano na Terra, que trouxe essa mensagem, pelas mãos, pela voz, por toda a sua condição de mediunidade, mas a doutrina de responsabilidade dos espíritos e a doutrina espírita chegou na Terra, diz Kardec, certamente orientado pelos espíritos, principalmente pelo espírito de verdade, que a doutrina espírita veio para a Terra porque Jesus considerou os seres humanos na Terra bastante maduros para compreender. Então, a nossa mensagem é que nós nos coloquemos nessa postura de seres humanos bastante maduros, de tantas experiências que nós já passamos, de tantas idas e vindas,
De tanto ter que caminhar nessa estrada enlameada e pular de um lado para o outro, evitando ser contaminado pela lama, nós estamos em condições de aprender a doutrina dos espíritos. Então, nós podemos aprender e podemos ver, olha que coisa legal. Significa que nós podemos nos tornar pessoas mais leves, mais envolvidas com amor, com bem. E podemos aprender no dia a dia, nos desafios, nos encontros e desencontros da vida. Como diz o poeta, né? A vida é feita de encontros, ainda que haja tantos desencontros pela vida. Nós vamos aprendendo, superando, nos tornando mais fortes. Aí a aflição faz parte, é porque eu não entendo. Cada vez que há uma aflição, é porque eu não entendo. Experimenta compreender. Esta semana mesmo aconteceu um fato comigo que me deixou bem triste, assim. Eu respirei e disse, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa situação? Aí eu respirei, peraí, Elaine, para tudo. E querendo vir a aflição. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser na minha vida? O que vai ser? E tudo muito rápido. Eu, para tudo, respira, Elaine, respirei. Respirei para entender. Passei o dia todo procurando entender, fui tecendo os fios. Essa situação é assim, Elaine, é por isso aconteceu assim, e vai acontecer, e assim tu tem que persistir. E tu vai viver quanto tempo nessa situação? Talvez um semestre, talvez no final do ano eu não viver tudo muito, mas é assim, então vamos viver. O que você vai aprender? Isso, pronto. Ai, respira. Voltei ao meu equilíbrio, voltei minha sanidade, graças a Deus estou aqui falando de justiça das aflições. Porque, mas é assim, agora, não, então Elaine, tu aprendeu e agora nunca mais vai se afligir? Claro que não. No próximo surpresa, por que eu me afligi? Porque isso nunca aconteceu comigo antes. Nunca aconteceu. Então, quando acontece, você... Nunca aconteceu, é por isso. Então, você vai embora. Você vai caminhando. Agora, vai acontecer outras coisas que vão me afligir? Vão acontecer coisas que eu também não tenho experiência. Vão me acontecer de novo. O que vai acontecer? Certamente, a ideia é que eu, por exemplo, passei 2 dias remoendo, tentando entender o que estava acontecendo e ainda aflito. Ainda passei uma noite sem dormir direito, mas... Cada vez que nós caminhamos no progresso, a tendência é que a gente passe menos. Então, vai chegar um dia que eu vou me afligir durante só o dia, na noite já vou dormir bem. Vai chegar um momento... Né? Então, você vem... Por exemplo, eu era uma pessoa muito que me irritava com facilidade com os outros. Hoje, eu não me permito passar mais de 10 minutos com raiva de alguém. Então, eu já conto... 10 minutos, acabou. Tchau, raiva, não tem mais raiva, 10 minutos. Mas vai chegar, eu estou contando, vai chegar o dia 5 minutos. Eu vou ter que bater pro recorde. 5 minutos, até um dia que eu digo, tá, meu irmão, é assim mesmo. Namastê para você, né? Siga em paz, respire, vamos lá. Tá tudo certo. Então, mas é fases. Então, vamos lá. A vida é feita nessas fases e as aflições, elas são de acordo com o nosso entendimento perante a vida. Eu convido vocês a voltarem lá, pegarem os seus evangelhos, façam o evangelho hoje à noite, de justiça das aflições, dá uma lida, procure entender essa questão da concepção de Deus. Nossa, mas como eu fiz esses dias, nossa, mas Deus é justo, soberanamente justo e bom, não há imparcialidade, tudo está certo, tudo está correto, comigo ia ser diferente? Claro que não, né, Laine? Então, tudo está correto, tudo está certo, tudo certo também. Então, não vamos pular da experiência da dor para o desespero. Fica na dor, analisa, aprende, vive a dor, vive o luto, vive a escassez. Porque Deus é assim, Deus nos dá, Deus retira e devolve quando considerar necessário. Então vamos passar por essa fase. Então há momentos que você tem tudo, Deus te deu tudo. Há momentos que você, por algum motivo, você tirou. Então vai chegar uma hora que ele também devolve. Então isso faz parte da nossa experiência, da nossa vida, que tudo possa se ajustar para nós outros, que nós possamos sair dessa fase, desse jogo aí que essa pandemia nos propõe, como pessoas muito melhores. Então, vamos pensar que muitas pessoas desencarnaram e ainda estão desencarnando, voltando à pátria espiritual, mas analise, não fique pensando na dor de quem partiu. Quem partiu, partiu. Pense, por que você ficou? Uma pandemia.
E muitas pessoas, e não escolhe rico, nem pobre, nem velho, nem novo, nem bonito, nem feio. Até eu que sou bonita, estou correndo risco ainda que eu não peguei. Não sei se peguei também. Mas eu estou pensando por que eu fiquei. Quando tiver vacina e tiver tudo certo, pare e comece a pensar desde agora. Por que eu fiquei? Você ficou por algum motivo muito sério. Então, assuma com seriedade o seu compromisso com a vida a partir de hoje. Nós estamos passando por uma pandemia. Não escolhe. É o jogo. E você vai. Então, pense por que você ficou. Analise sinceramente do fundo do seu coração. E se comprometa com a vida. Muito obrigada, Gilson, Carla, toda essa equipe maravilhosa do Educandário do Céu. Até o próximo encontro. Muito obrigado, minha irmã. Vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos. Mestre Jesus, obrigado por mais esses ensinamentos, essas reflexões no dia de hoje, que nós possamos refletir nessas palavras durante a nossa semana, sair daqui também um pouco mais renovados, cheios de energias, e que nós possamos também distribuir aos que estão ao nosso derredor. Obrigado mais uma vez e que prevaleça a sua vontade, meu Pai. Que assim seja. Boa noite a todos.